Hoje nós vamos ler a Bíblia da forma que a gente deveria ler sempre, como um espelho. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente deve ver nós mesmos. A Bíblia é um convite não para a gente julgar quem está do nosso lado, apesar de fazermos isso com mais frequência do que deveríamos. Mas a Bíblia é um convite para olharmos para nós mesmos. Tiago 1, 23, 24 fala isso. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho seu rosto, mas sai e se esqueceu dele. Quer dizer, se a gente lê a Bíblia e a gente não é capaz de olhar para nós mesmos, a gente simplesmente esquece e não está funcionando. E hoje em dia, sabe o que é? A gente não tem visto espelho mais. A gente tem visto só foto, com filtro. Só que foto com filtro engana. Engana até a gente mesmo. Sabe? Filtro escondem. Espelho confronta. Você já viu pessoas que nas redes sociais, convite digital, Hollywood, na hora que você encontra pessoalmente, você fala, oi. Alguém já ou só eu? Sabe, tem pessoa que está doente, que até ela acredita. Só que isso é um problema. E eu não estou falando aqui de estética. Eu estou falando de insegurança. Eu estou falando de ferida. Eu estou falando de traumas. Eu estou falando da gente esconder o que não precisa e não pode ser escondido. Então eu tenho um convite para você hoje. Se coloca vulnerável para Jesus. Não para mim, não para quem está do seu lado, mas para Jesus. Amém? Uau! Quem aqui se lembra do dia desse grande encontro com o Senhor? Eu bebia muito, não era pouco. Eu fumava. Eu falava muito palavrão. Eu gostava até de funk. Gente, vocês não me reconheceriam. E eu não estou falando isso com nenhuma saudade. Mas eu lamento ter vivido daquele jeito por tantos anos. Eu tive um encontro com Jesus e Ele mudou a minha vida por completo. A minha conversão foi tão radical que em semanas, eu já era outra pessoa. Glória a Deus por isso. O que não significa de forma alguma que eu cheguei aonde eu ainda tenho que chegar. Mas eu lembro que com algumas semanas de convertida, o meu amor por Cristo era tão grande, porque, gente, para mim, Jesus, ele estava tão ocupado com a fome na África, tão ocupado com tantas coisas, tantos problemas, que para mim eu era insignificante para Ele. Mas a palavra de Deus fala que Ele vê todos nós. E a graça dEle me alcançou. E eu gosto de lembrar do dia que eu fui cheia do Espírito Santo antes de me batizar nas águas. Porque a gente precisa quebrar alguns tabus, algumas coisas, algumas regras que a gente coloca que não está na Bíblia. O ideal é que você se batize logo, assim que você puder. Mas eu me lembro um dia na Lagoinha, o pastor estava pregando. E quando ele falou uma palavra, Deus usa as coisas pequenas para confundir as loucas, as que não são para confundir as que são. Eu estava mais ou menos como o Joshua, sentado mais profundo do que para frente. Eu cheguei tão rápido no altar que eu nem lembro. Eu caí de joelho, ninguém colocou a mão em mim. Eu gosto de ensinar sobre isso, para quando você vir ao altar, você não esperar mãos humanas te tocarem, porque não é, absolutamente não é necessário. E eu senti como um caldeirão de fogo derretido caindo sobre mim.
Gente, é tão real. O mundo espiritual é tão real. E eu quero provocar em você esse desejo de viver isso. O sobrenatural, porque Deus é Deus do extraordinário. Amém? Vamos para Saulo. Saulo, no texto que a gente leu, ele era perseguidor de Cristo. Atos 9:4 fala: caindo em terra, ele ouviu uma voz: Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Ele era perseguidor de Cristo. Ele perseguia os discípulos de Jesus, mas Jesus leva para o pessoal. Sabe quando eu falo para vocês, quando alguém rejeitar vocês por causa de Cristo, não está rejeitando você, mas a Ele? A prova está aqui. O que Jesus falou para Saulo? Por que você me persegue? Por que você persegue meus discípulos? Não, porque mexeu com a gente, mexeu com Ele. Entende? Ele leva muito a sério isso. Ele cuida da gente. Saulo, por que me persegue? Ele era um perseguidor de Cristo. Em Atos 9, 13, 14 fala: quantos males que ele tem feito aos teus santos. Ele manda prender todo mundo que fala do Senhor. Olha a fama de Paulo. Atos 8, 3. Ele assolava a igreja. Gente, você acha que o AIS é grandes coisas? Olha aqui, ó. Atos 8, 3. Entrando pelas casas, ele arrastava homens e mulheres. Você sabe o que é arrastar? Você acha que as crianças ficavam de fora? Ele entrava nas casas, ele arrastava homens e mulheres. E as crianças? Ficavam lá sem pai e mãe. Às vezes ia junto. A pergunta que eu tenho para você é: quem é você quando Deus te para? Quem é você quando Deus te encontra? Porque é muito fácil a gente ver o erro do outro, o pecado do outro, mas é tão difícil olhar para nós mesmos. E eu gosto de lembrar que se nós não somos o maior pecador que a gente conhece, os maiores necessitados da graça de Cristo, você não se conhece bem. Você está perdendo tempo demais olhando para o outro, você está precisando ajoelhar. Porque quanto mais eu leio isso aqui, mais eu falo: miserável mulher que eu sou, me ajuda, Jesus. Então, se você acha que todo mundo à tua volta é pior que você, até fora da igreja, a gente não está se conhecendo. 2. Saulo tinha tudo que o mundo considerava impressionante. Tudo que o mundo considerava sucesso, Paulo tinha. Se você acha que Saulo se tornou quem ele foi por causa de todas essas credenciais, esquece. Agora, se você acha que essas credenciais impedem alguém de receber graça, esquece. Credenciais humanas não te qualificam e nem te impedem de receber a graça. Você entendeu? Credenciais humanas não te qualificam, mas também não te impedem. Porque às vezes é muito fácil a gente falar de quem não tem credencial nenhuma. Mas quando a pessoa tem, a gente fala: impossível. Não é. Nada é impossível. Mas principalmente temos que lembrar que as nossas habilidades não impressionam a Deus. Não. Ele não precisa de nada que eu tenho, Ele não precisa de nada que você tem. Eu estou na próxima página já. 2 Coríntios 12, 9. Fala assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é o próprio apóstolo Paulo falando. Por isso que eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer nas fraquezas, na necessidade, na perseguição, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Sabe o que significa isso? Senhor, eu me rendo ao Senhor. Eu não vou usar nada do que eu sei, nada do que eu posso. Me fala: Senhor, eis-me aqui.
O que é para eu fazer? O grande Saulo, Atos 9:4, caiu. O grande Saulo, de joelhos dobrados, porque toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Melhor que seja em vida, muito melhor. Paulo caiu. A graça de Cristo desarma qualquer resistência. Jesus derruba qualquer barreira. Se você está aqui hoje, tem alguém da sua família que ainda não conhece Cristo e que tem um coração endurecido por qualquer motivo que seja, eu declaro sobre a tua vida que toda resistência cairá através da graça de Jesus. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É a graça dele que vai alcançar essa pessoa que você sabe agora que precisa conhecer Jesus.